Então, os governos estão criando as CBDC, moedas digitais de bancos centrais. Elas vão substituir o Bitcoin? Hoje eu vou falar sobre as CBDC, as moedas digitais de bancos centrais. Tem muito desentendimento, o que que tem de bom, o que que tem de ruim, possivelmente. E se você gosta do canal, gosta de criptomoedas, aproveita, dá um like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Então, as CBDC, que em inglês são as Central Bank Digital Currency, seriam como se fosse, né, a grosso modo, um Bitcoin estatal, porque ele também é digital, você também vai poder, em teoria, ter a sua carteira. O Banco Central vai poder emitir diretamente na carteira de uma pessoa, porque ele usa uma tecnologia também com criptografia peer-to-peer. Ou seja, no sistema atual, para um banco central emitir moeda, ele emite na conta de um banco comercial e depois esse banco comercial que faz chegar até o mercado para as pessoas e empresas em comum. Então, até aí gera um certo risco para o sistema comercial, porque, em tese, você poderia ter uma conta diretamente no Banco Central. E aí, com apenas um clique, como os bancos centrais fazem hoje, eles não somente comprariam ativos para depois passar pelos bancos comerciais e aumentar, né, a chamada impressão de dinheiro, aumentando a base monetária. Ele poderia literalmente criar dinheiro diretamente para as pessoas. Imagina isso em época de pandemia, porque hoje a gente via, né, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas recebendo cheque, né, do governo. Em teoria, com uma moeda digital de Banco Central, isso já poderia ser feito diretamente para as pessoas, o que monetariamente seria um risco enorme, porque governos populistas poderiam criar muito dinheiro diretamente na conta das pessoas e esse dinheiro poderia rapidamente cair na economia e gerar uma inflação absurda. Olha só, sem isso, nós já estamos com uma grande inflação no mundo inteiro, aí 10% até mais, mesmo em países desenvolvidos. Então, com certeza, um risco que tem aí seria, né, os governos inflacionarem ainda mais, reduzindo o poder de compra da população. Mas e aí? Ele é igual ao Bitcoin? Na verdade, ele é bem diferente, porque o Bitcoin ele é um ativo real, ele é como o ouro. Então, quando você tem um Bitcoin, ele é seu, ninguém tem uma obrigação. Já uma moeda digital de Banco Central, ela não é um ativo, ele é um passivo. Então, na verdade, ele não é um ativo real, ele é um ativo financeiro, porque você depende da performance, do desempenho desse governo. Imagina se você tem uma moeda como o real ou como o bolívar venezuelano, o peso argentino. O que esses governos têm feito? Má uso da moeda, impressão desvairada de dinheiro e essa moeda perde muito valor. Então você não tem um ativo real, você está sujeito ao governo. Por isso que, de maneira geral, podemos dizer que não, as moedas digital de Banco Central não substituem Bitcoin e outras criptomoedas, porque as criptomoedas, sim, elas têm emissão descentralizada e elas não têm custódia, vamos dizer assim, de terceiro, não passa por validadores centralizados. O Bitcoin hoje ele tem uma rede de mineração, então quem valida todas as transações são os mineradores. Então eles emitem de maneira descentralizada e também validam de maneira descentralizada. Numa moeda digital de Banco Central, a emissão é totalmente centralizada, vai estar lá dependendo do presidente do Banco Central. Fica até essa loucura que acontece hoje. Vai ter uma reunião de Banco Central, parece que uma pessoa, né, no caso, o Banco Central dos Estados Unidos, o que ele for falar, o que ele decidir fazer com o dinheiro, pode afetar o mundo inteiro. Fica essa centralização, esse risco absurdo, que parece que nós estamos em um castelo de cartas prestes a ruir. Então, nesse ponto, ele não substitui em nada o Bitcoin. Ele apenas vai ser uma versão digital da moeda que já existe hoje. Então, eles vão ter uma emissão centralizada nas CBDCs e eles vão ter validadores também centralizados. Ou você achou que você ia poder participar da validação de uma CBDC? Com certeza os governos não vão querer isso. Então, o Bitcoin continua com características únicas aí de resistência à censura, resistência à inflação, por isso que tem esses ativos
reais para ir contra aí uma possível manipulação estatal. E existem até coisas piores. Existem rumores de que na China e possivelmente em outros países, como essa moeda é totalmente digital e atualmente, se eu tenho dinheiro em cash, né, em dinheiro vivo, eu consigo ainda fazer isso de maneira anônima. Quando eu vou na padaria, se eu comprar em nota, entregar para a pessoa que está vendendo, eu não preciso saber a identificação dessa pessoa, ela não precisa saber quem eu sou e ninguém fica sabendo dessa transação. Eu tenho privacidade. Com uma moeda digital de Banco Central, a privacidade é zero. O governo, o Banco Central, literalmente vai saber tudo que aconteceu. Hoje, no Bitcoin, ele já é pseudônimo, já tem as carteiras, existe uma transparência no Bitcoin. Com as moedas digital de Banco Central, vai ser tudo não somente transparente, mas você não vai ter controle. Os governos vão poder congelar a sua conta facilmente. Imagina você sem dinheiro, sem poder ter outro tipo de reserva, e os governos podendo congelar, assim como aconteceu no Brasil com o governo Collor no início dos anos 90, vai ficar muito mais fácil para eles fazerem esse tipo de controle. Se cairmos na mão de um tirano, vai ser horrível. Sem contar que pode ter até prazo de validade. Existem rumores aí na China e outros lugares que vai ter até prazo de validade, ou seja, precisamos movimentar a economia, então a moeda vai vencer em tal lugar, obrigando as pessoas a gastarem essa moeda. Claro, isso não está confirmado, mas são coisas que nós temos medo quando a gente não tem divisão entre o Estado e o dinheiro. A gente já teve no passado Estado e igreja junto. A gente sabe que não dava muito certo, havia muito abuso de poder. Então houve a separação entre a igreja e o Estado. Agora, a próxima aqui, talvez não esteja próximo de acontecer, e eu pelo menos gostaria, seria a divisão do Estado e do dinheiro. Por que que um ente central, muitas vezes uma pessoa, tem que ter o poder do dinheiro na mão? Então, descentralização é possível. Então, enfim, vão ter tecnologias aí. O Banco Central, a moeda digital de Banco Central, ela pode ser entendida como uma evolução do Pix, né, porque ela traz vantagens, fica mais rápido, né, principalmente para transferências entre países, imagino que vão ter vantagens tecnológicas. O problema é o Big Brother, você ficar ali, né, naquele cenário, né? Você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Então, enfim, tem vantagens tecnológicas, porém, se você pensou que isso pode ser usado, a CBDC, como ferramenta de controle de um governo tirano, acho que você está certo nisso.